Esse medo, ele tem um papel fundamental na disseminação do fascismo. Inclusive, a gente pode dizer que o medo, ele é um dos principais elementos de dominação, de poder que o fascismo tem na sociedade. Oi galera, meu nome é Luana e hoje o nosso vídeo vai ser sobre fascismo. Falar de fascismo não é algo super simples, ainda mais hoje, em que a palavra fascista está mega difundida e principalmente usada como um xingamento. Mas nem todo mundo que usa a palavra fascista para xingar alguém entende de fato o real significado desse termo. Nós aprendemos sobre fascismo na escola, né? O governo fascista de Mussolini, que foi aliado à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é o que chamamos de fascismo histórico. Entretanto, o fascismo ele não se manifesta só através do regime italiano, não. O fascismo está ali nas ideias por trás desse governo fascista italiano e que principalmente se manifestam também em outros contextos históricos, em outros momentos da nossa história e que pode, inclusive, se manifestar hoje em dia. Nas ciências humanas, o fascismo ele é estudado de diversas formas e por diversos autores, sejam eles da história, da sociologia, da filosofia. Mas a grande questão é, esses autores eles estudaram o fascismo, suas características e enfatizaram principalmente que o fascismo ele não é um regime engessado, estático, que não muda e só pode acontecer se for na forma que aconteceu na Itália do Mussolini. Ou seja, podem existir características que variam de acordo com a época, de acordo com o lugar que ela acontece. Entretanto, existem elementos comuns que costumam se manifestar e indicar que o fascismo sim está presente naquela realidade. Aqui é importante frisar que nem todo governo autoritário é um governo fascista, tá, gente? Essa ideia do fascismo presente em ideais que permanecem para muito além da história, para muito além ali do período da Segunda Guerra Mundial e que podem sim se manifestar em diversos países e em diversas épocas, vem da ideia de fascismo eterno do autor Umberto Eco. Esse é um autor italiano, um acadêmico que fez aí daquele tipo de cara coringa, sabe? É filósofo, romancista, enfim, um grande acadêmico italiano. Mas vamos lá, como que a gente pode começar a entender como que o fascismo se dá na sociedade? Bom, para exemplificar, eu trouxe hoje um filme muito legal, sim, de longe um dos meus filmes favoritos, que é Jojo Rabbit. É um filme que conta a história de um menino de 10 anos que tem como sonho fazer parte da juventude hitlerista e tem como melhor amigo imaginário Adolf Hitler. Heil me, man. Heil Hitler. What? You can heil me better than that. Heil Hitler. No, just throw it away. Don't even think about it. Heil Hitler. No, you're overthinking it. Heil Hitler. Heil Hitler. Who's Hitler? Do you even speak German? Heil Hitler. That's not a Heil. This is a Heil. Heil. Heil Hitler. 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 Ooh, that's it. You got it. Heil Hitler. Have a great day. Heil Hitler. You're gonna be the best. Heil Hitler. You can do it. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. O autor ele tem sacadas geniais. É um filme assim que te leva a rir e chorar ao mesmo tempo. E ele tem sacadas muito boas para mostrar os mecanismos de controle da Alemanha nazista, mas que também são características fascistas. Inclusive, eu indiquei esse filme lá no Instagram do canal. Quem quiser, segue a gente lá para conseguir acompanhar nosso conteúdo e mais um monte de indicações. Eu vou usar como referências para o nosso vídeo as obras de introdução ao fascismo do Leandro Konder, que é um filósofo brasileiro, e O Fascismo Eterno, que é uma obra do Umberto Eco, que na realidade foi uma palestra que ele deu em 1995, mas que se mantém mega atual e depois foi publicada como um livro. Para quem quiser ler O Fascismo Eterno, o link está na descrição do vídeo e eu super recomendo, que é uma leitura muito fluida e muito fácil de se entender. Agora vamos lá, vamos ao que realmente interessa. Quais são essas características então do fascismo? Eu vou explicando para vocês, elas vão aparecendo aqui na tela para vocês conseguirem me acompanhar.
O primeiro elemento muito comum ao fascismo é o culto à tradição, a nostalgia a um passado glorioso e a valores tradicionais que devem ser retomados. Um exemplo disso é que o culto à tradição, por exemplo, na Itália fascista, se dava através da exaltação da Roma antiga, dos romanos. Por exemplo, na Alemanha nazista, esse valor à tradição vinha através das origens germânicas, da raça ariana. Se a gente pensar um pouco mais perto e mais recente, essa nostalgia a tempos passados e esse saudosismo a valores tradicionais pode aparecer em quem se manifesta a favor, saudoso, de tempos de ditaduras militares. Esse elemento do culto à tradição está muito associado a outra característica do fascismo, o nacionalismo, que se apropria de símbolos nacionais e coloca a nacionalidade como o maior e principal bem comum, privilégio que um cidadão pode ter. Esse nacionalismo ele vai ser muito enfatizado pela criação de inimigos da nação. Esses inimigos eles podem ser externos, como o exemplo dos comunistas na Europa pós-Revolução Russa, ou internos, como foi o exemplo dos judeus na Alemanha nazista. Mas esses inimigos, eles não são genuínos, eles são criados, eles são reforçados por propagandas manipuladoras e muitos mitos que foram pensados para fazer com que as pessoas tivessem medo desses grupos sociais específicos. Esse medo ele tem um papel fundamental na disseminação do fascismo. Inclusive, a gente pode dizer que o medo ele é um dos principais elementos de dominação, de poder que o fascismo tem na sociedade. Esses mitos, eles são, assim, às vezes até ridículos de se ouvir. A gente pode aqui citar vários exemplos, inclusive se você sabe de algum exemplo, de algum mito, propaganda enganosa ou qualquer coisa que foi inventada para criar medo ou endemonizar algum grupo social, comenta aqui embaixo. Existem alguns que são muito bizarros, tipo, quando falam que na Coreia do Norte as pessoas só podem ter o mesmo corte de cabelo do líder deles. Ou quando dizem que na China fazem fogueiras em praça pública com cristãos nela. Ou talvez, isso aqui aconteceu aqui, né, gente? Talvez aquela história das crianças lendo livros, é isso? Livros que ensinavam as pessoas a ser gays? Ou usavam mamadeiras com formatos um pouco contraditórios. It happened to my uncle. A Jew hypnotized him and he became a massive drunk and a gambler, and he cheated on his wife and he had an inappropriate relationship with my sister. And then he drowned in an unrelated accident, but it was the Jew's fault. Anyway, did you see one? A Jew? O fascismo, segundo Humberto Eco, ele explora o medo natural às diferenças, um apelo contra os intrusos, ou seja, ele é racista por definição. Você está conseguindo acompanhar a gente? Está conseguindo entender o conceito de fascismo? Bom, se você ficar com qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou responder todas as dúvidas com muito carinho e muita atenção. E aproveita também que você está parado por aqui, né? Aprendendo um pouquinho sobre o fascismo. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais das nossas notificações e segue a gente nas redes sociais. O fascismo também vai se aproveitar de contextos de crise, sejam elas econômicas, políticas, buscando apoio de uma classe média completamente frustrada e medrosa pela iminente proximidade e pressão social das classes sociais mais baixas. Nossa, porque é um absurdo essa história de empregada doméstica tá indo pra Disney. Tem pobre andando de avião, gente. Ele se beneficia muito da ideia de merecimento e alimenta, segundo Humberto Eco, um elitismo popular, que nega a noção de igualdade, mas coloca que todo cidadão, pela sua própria nacionalidade, é o melhor cidadão do mundo.
Mas se você apoia o governo fascista, você é ainda melhor do que os outros. Se for membro do governo, então subiu já na hierarquia, até chegar ao papel do líder, que está ali para liderar pela força e está ali para principalmente representar os interesses dessa nação, que é vista pelo próprio líder como fraca e que deve ser representada e que ele deve falar por ela. Aqui, gente, mora um grande perigo, porque esse líder que se vê como um intérprete da voz do povo pode levantar dúvidas sobre a legitimidade do parlamento, do Congresso, e, segundo Humberto Eco, isso tem muito cheiro de fascismo. Para reforçar essa liderança, o mito do herói, que é outra grande característica do fascismo, é colocado em prática, reforçando ideias de força, bravura e a ideia de que esse líder ele foi escolhido pelo povo para guiá-los ao progresso e a retomar as ideias e valores tradicionais, o que por si só é extremamente contraditório. Um exemplo dessa noção do herói ser tão importante assim em regimes fascistas está no próprio filme Jojo Rabbit, né? Não é à toa que todo esse mecanismo de controle social e essa criação de um herói da nação fez com que um menino de 10 anos criasse na própria cabeça uma relação de super amizade com ninguém menos que Adolf Hitler. E esse Hitler, a forma como é a relação dos dois, cara, o Jojo, ele olha pro Hitler como o cara que tem todas as respostas, é o cara que dá conselho, ele é um super-homem. When someone tries to use mind powers on me, you know what I do? Use mind powers back on them. Remember last year when that one-armed pirate von Stauffenberg tried to blow me up with a table bomb? Yeah, you survived. Correctamundo. But the only reason I survived, apart from having bomb-proof legs, is because I outwitted old von Stauffi. I let him think that I was dead, when in actual fact I was absolutely fine. By pretending I was dead, I drew out all the traitors. Essa ideia do herói ela é muito bem construída e super ilustrada no filme. Esse heroísmo através da força, ele é tão presente na sociedade fascista que ele se estende como uma norma na criação dos indivíduos dessa sociedade. A ideia dessa necessidade de poder faz com que o homem, dentro das relações de gênero, reivindique todo o poder e força da casa para ele, restando à mulher somente aquilo que ela é destinada pela natureza a fazer, ou seja, servidão e a fraqueza. This is your first step towards being men. Today you boys will be involved in such activities as marching, bayonet drills, grenade throwing, trench digging, map reading, gas defense, camouflage, ambush techniques, war games, firing guns, and blowing stuff up. The girls will practice important womanly duties such as dressing wounds, making beds, and learning how to get pregnant. I've had 18 kids for Germany. Ao valorizar as tradições, o fascismo tem por repulsa tudo que é moderno, digamos assim. Ciência, artes, democracia, elas questionam valores tradicionais e são vistas como traição. É muito comum que universidades, que são polos de ciência, pensamento científico, sejam colocadas e tratadas de vez em quando como, talvez, lugares de balbúrdia, centros de vagabundagem, antros de comunistas. It's time to burn some books! Negar a ciência é reafirmar que a verdade é somente aquela que foi revelada pela tradição e pensar, raciocinar antes de agir vai completamente contra a ideia da ação prática, que é muito comum no discurso fascista, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, é aquela ideia, não, eu vou acabar com o crime, eu vou acabar com o crime. Mas como que eu vou fazer isso? Não sei, eu vou acabar com o crime, eu vou agir, ó. O negócio é agir, ó, acabar com o crime. Esse negócio de política pública, de pensar em estratégia, de entender o porquê que o crime acontece. Isso é coisa de comunista. Eu vou, acabar com o crime. Portanto, o fascismo, ele pode sim aparecer como uma solução em tempos de crise. Mas, por trás dessa ideia do herói forte
e de uma nação que retoma valores tradicionais, se encontram ataques a direitos sociais, racismo, machismo, xenofobia e o fim da liberdade de expressão. Tempos fascistas não são exclusivos de livros de história, por isso que é muito importante a gente entender o fascismo para não repeti-lo.